E nós vamos falar sobre a volta dos tributos federais sobre os combustíveis. A entrevistada é a economista Marina Helena. Muito boa noite. Marina Helena, seja muito bem-vinda aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Boa noite, Paula. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Marina, a gente já comentou aqui um pouquinho antes do programa, ao longo aqui do programa, das últimas decisões do governo e de imediato que a gente tem de concreto, né, o reajuste da gasolina de 47 centavos, do etanol de 2 centavos. Agora, na prática, né, o que o consumidor, a nossa audiência que está nos acompanhando agora, pode esperar em relação ao preço dos combustíveis daqui para frente? Bom, vai ficar tudo mais caro, né? Foi uma decisão aí de aumentar as alíquotas de impostos que foram baixadas no ano passado e vai ficar mais caro para todo mundo. Me preocupa bastante, Paula, é que o que eu tenho escutado, a gente está devolvendo, quando se teve essa polêmica da questão dos preços dos combustíveis no ano passado, até eu acabei escrevendo, eu ainda estava, né, no Instituto Milênio, eu acabei escrevendo um artigo bem extenso a respeito, analisando o que tinha acontecido no resto do mundo, com todas as experiências, tentando, enfim, controlar de alguma maneira os preços dos combustíveis. Eu acho que a mensagem mais importante aqui é que combustíveis são um preço, que é uma commodity que a gente chama, né? Ou seja, é um produto que é negociado no mundo inteiro. Então, ele tem seu preço negociado em dólar, então ele acaba que ele tem um componente muito forte de quanto ele custa no mercado internacional e da nossa moeda. Acho que esse é um ponto. Fora isso, a gente tem tributos. Então, basicamente, o preço do combustível, parte dele é determinada pelo cenário internacional, muito mais do que pelo cenário doméstico. Da nossa parte, o câmbio acaba afetando e a nossa tributação. Então, é como se fosse um preço determinado pelo cenário internacional e pelo nosso governo, né? Via tributos ou via decisões de política econômica que acabam afetando a nossa taxa de câmbio, né? Então, e essa decisão, então, de elevar os tributos, né, uma decisão de governo, vai acabar fazendo com que todo mundo pague mais caro. Feito. Quem pergunta agora é Gustavo Segre. Boa tarde, Marina. A dúvida é não somente esse incremento de 47 centavos, sino que o cálculo proporcional, estamos falando de aproximadamente entre um 6% e um 7% sobre o valor do custo atual. Isso claramente, pelas apreciações normais, vai impactar no custo da cadeia logística, também impactará no custo de muitos produtos logística para chegar no consumidor. De que maneira o governo poderia ter trabalhado para não aumentar de forma tão expressiva 6% ou 7%? Isso que não será o último dos aumentos dos combustíveis, em lugar de fazer essa oneração novamente. Bom, quando a gente olha os preços dos combustíveis no Brasil comparados, assim, de maneira geral ao resto do mundo, a gente não fica tão longe, tá, do geral. De fato, o que acontece é que a gente tem, de certa maneira, uma carga tributária alta, né? Mas isso aí principalmente quando a gente compara com países emergentes, que são países em que a população tem uma renda menor. Então, o que acontece? A gente tem impostos mais caros. Isso, não, infelizmente, não é só do combustível, né? A gente tem impostos mais altos em tudo nesse país, né? Isso acaba sendo a consequência dos nossos gastos públicos, que são muito altos. Então, assim, o que o governo poderia fazer? O que ele sempre pode fazer, que é diminuir seus gastos, ainda mais no nosso país, que a gente acaba tendo gastos que a gente sabe que são muito ineficientes, né? E um sistema tributário que é tão difícil, tão oneroso e que causa vários problemas de produtividade. Isso que você falou é verdade. Quando a gente fala dos combustíveis, a gente não está falando só da questão do transporte de passageiros, né? A gente está falando do transporte de cargas. Isso aí acaba afetando a cadeia como um todo. Eu acho que o que eles tentaram fazer para amenizar isso, de alguma forma, foi fazer com que o aumento fosse muito maior na gasolina do que no diesel, né? Para exatamente tentar evitar um pouco esses efeitos adversos que poderia ter na cadeia produtiva como um todo. Mas o que de concreto poderia ter sido feito para a gente não precisar
voltar a elevar impostos? Cortar gastos, é sempre assim, e isso vale para tudo. Mas não é isso que a gente está vendo, né? A gente viu aí no pacote já anunciado no início desse governo uma série de outros gastos, então agora vai ter algum tipo de elevação de carga tributária, sim, para poder compensar isso, e começou agora com o aumento nos impostos sobre o combustível. Nós estamos conversando ao vivo com a economista Marina Helena. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Marina. Obrigada pela entrevista. Bom, eu queria tentar comparar. Eu sei que são mercados diferentes, o mercado no Brasil com a Petrobras, com o americano aqui, onde a concorrência é absolutamente aberta, e mesmo com o aumento do combustível, do barril de petróleo, como você muito bem explicou, uma commodity, aqui nos Estados Unidos a gente ainda vê competição, né? Mesmo o preço aumentando, as empresas aqui dentro, elas querem ganhar o consumidor, e aí existe a guerra de preços. O ano passado, acho que eu diria até nos 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, entrou no debate público de uma maneira muito interessante a privatização da Petrobras. E muita gente continua falando que isso seria danoso para o país. Gostaria que você explicasse para a nossa audiência sobre uma possível privatização da Petrobras, se nós devemos continuar, né, com esse assunto aí no debate público e por que isso seria bom ou ruim. Bom, Ana, muito boa a sua pergunta. Em primeiro lugar, infelizmente, eu acho que a gente não vai continuar com isso no debate público, porque toda a sinalização do governo atual é contra as privatizações de forma geral, né? Eles estão até falando em rever algumas privatizações que foram feitas, inclusive de empresas, né, que eram subsidiárias da própria Petrobras. Então, eu estou vendo que a discussão está indo exatamente no caminho oposto a esse. Infelizmente. Você citou o mercado americano e você tem toda a razão. Quando a gente fala de Estados Unidos, talvez a gente esteja falando de um dos combustíveis mais baratos, exatamente porque a carga tributária é pequena e porque você tem um mercado com bastante competição. Então, tudo isso acaba favorecendo o consumidor, né? Que é o contrário aqui do mercado brasileiro. Eu iria até além, né? Eu vejo que tem se discutido, né? A Gleisi Hoffmann, do PT, né, faz recorrentes tweets, né, aliás, criticando a questão da paridade de preços internacionais, né, que foi uma das medidas ali implementadas durante o governo Temer para conter aquela sangria que aconteceu na empresa, né? Então, só para a gente relembrar, durante o governo Dilma, a gente implementou um tabelamento praticamente dos preços aqui no Brasil para evitar a alta da gasolina. Isso teve um custo absurdo, né? A gente está falando de mais de 40 bilhões de custos que a gente teve, que acabou, de alguma maneira, sendo arcados, né? E depois a gente teve que voltar o preço da gasolina ao preço anterior. Então, custos grandes para a empresa, que deixou de ter lucro, passou a ter prejuízo. Então, e além de tudo, que eu acho que é o que é pior, acabou com o setor, desorganizou demais o setor de energia. Porque o preço é um componente muito importante, é isso que você está falando. Aí nos Estados Unidos tem uma competição. Então, se alguém aumenta o preço em demasia, outros vêm e competem nesse mercado. A mesma coisa acontece quando você abaixa um preço da maneira como que foi feita, vários importadores, vários outros, outros agentes que existiam no mercado saíram desse mercado. Né? Então, foi um momento muito ruim para o setor inteiro, não foi só isso na Petrobras, eles fizeram mesmo na Eletrobras e em outras empresas. Então, a lógica ali está muito errada e se mostra, né? Isso é a literatura internacional, que talvez a pior intervenção que você possa fazer para controlar preços é essa intervenção direta, né? Via empresas estatais, porque tem um custo muito elevado e acaba desorganizando o setor, porque o preço é um sinal importante, faz com que você aumente a oferta, diminua a demanda, né? Então, você não pode fazer esse tipo de tabelamento como já aconteceu no passado. Isso teve, de fato, um custo muito alto. E não só isso, né? Tem umas outras coisas que eu acho que é bem relevante,
Tem se falado muito na questão de refinarias, isso é um ponto importante, porque hoje em dia a gente importa muito dos combustíveis que são consumidos aqui. Então é mais difícil fazer isso se esse produto, ele de fato, a gente tem produtos importados, né? E eles falam em construir refinarias, mas será? Né? Ali foi tentado isso, a gente viu que foi jogado no ralo muitos recursos com Abreu e Lima, com Compeg, que acabou virando sucata ou sobrefaturados. Então, essa utilização das estatais da maneira como foi feita no passado, eu tenho muito receio que se repita agora. Pergunta agora é de Augusto Nunes. Marina, é um prazer falar com você. Boa noite. Pelo que foi feito, pelo que houve nestes quase 2 meses, Marina, é possível dizer qual é ou qual será a política econômica do governo Lula? Bom, a gente tem algumas informações que, assim, se perdurarem até por muito tempo, são bastante desanimadoras, né, Augusto? Eu vejo que quando a gente tem sinais muito fortes aí de aumentos de gastos, que na nossa trajetória no Brasil, eu acho que está por trás aí de muitos dos nossos problemas, né? Não é à toa que a gente não cresce há 4 décadas, né? Tem muito a ver com esse aumento de gastos ineficientes. Eles falam, talvez a única coisa até agora que tenha, difícil dizer que vai acabar, que tem um risco positivo, mas que poderia ser bom, é de fato uma reforma tributária, mas eu tenho muito receio, porque a gente sabe o que é a reforma tributária quando você fala em aumento de gastos, ela termina em aumento de impostos, né? Então, a simplificação do nosso sistema tributário é urgente, né? Não é de agora, há décadas isso é discutido. E por que nunca foi implementado? Porque não é simples, porque alguém vai ter que perder com isso, né? E o meu receio é que ela seja feita de maneira a aumentar o imposto para todo mundo. O que isso significa? Significa que a gente vai pagar mais caro para tudo, como sempre aconteceu, né? Então, eu tenho esse receio, assim, se a gente insistir nessa agenda de aumento de gastos, a gente já viu esse filme no passado, né? Ele acaba se traduzindo em quê? Primeiro que, se fossem gastos ainda eficientes, que não é isso que a gente vê, né? A gente não dá o básico, né? A nossa segurança, né, também dos países mais violentos do mundo, saúde também, deixa muito a desejar, educação nem se fala, a gente continua lanterninha em todos os testes ao redor do mundo, a gente tem um analfabetismo funcional imenso no país, então assim, a gente não consegue prover o básico, com quase 40% do PIB, é isso hoje que o nosso governo gasta, e isso torna tudo muito mais caro. Então, eu vejo que do jeito que a coisa, assim, os anúncios que têm sido feitos, inclusive esse, né, do aumento dos impostos agora sobre o combustível e outros, a gente corre esse risco de ter que pagar mais caro em tudo. Acho que é isso. Segre, tem mais alguma pergunta para a Marina Helena? Sim, simplesmente gostaria de uma análise em relação a um dos indicadores. Tem 2 indicadores que medem como os investidores observam o curso do governo. Um deles é a bolsa e outro deles é o dólar. Quando eu fiz agora o cálculo do aumento do dólar no mês de fevereiro, que termina hoje, o aumento é 4,2%, 4,1%, 4,2%. Considerando uma inflação que não deve chegar a 1%, é um absurdo de crescimento e o Ibovespa caindo no sentido oposto ao aumento do dólar. O governo não deveria prestar atenção a esses 2 indicadores, dizendo, gente, eu não sei se a gente, nós, imaginando o governo, se nós estamos fazendo a coisa certa, mas os 2 indicadores mais importantes estão mostrando que o público investidor está pensando que não estamos fazendo a coisa certa. Qual seria a tua análise nesse sentido sobre o Ibovespa e sobre o dólar? Eu queria acrescentar um terceiro, né, que é a taxa de juros, que talvez seja o mais importante. Hoje, quando a gente olha as taxas de juros de longo prazo, que são as que mais falam da questão fiscal no Brasil, ou seja, da nossa capacidade de solvência, né, elas estão
muito, assim, em níveis recordes, né, mais altos, né? Então isso mostra que você está cobrando muito caro para emprestar, né, para o governo brasileiro. E é isso, as pessoas preferem, esses investidores estão tirando os seus recursos daqui, que é o que a gente está vendo no movimento do dólar. Não só não estão trazendo, quanto os investidores aqui estão tirando, que é o que a gente está vendo no dólar. A mesma coisa acontece na Bolsa, começa a ficar muito arriscado qualquer aposta em ativos brasileiros, inclusive em ativos como esse. Então, também é penalizada. E eu vejo que tem outras questões. Quando essa alta de juros, esse tema é bastante importante, que vem dessa ideia de que o governo vai gastar mais, não vai conseguir fechar suas contas, que a gente vai aumentar o nosso nível de endividamento. Então, que com isso o risco de emprestar, que é mais alto, acaba interferindo em toda a atividade econômica, que é o que tem ocorrido. Então, para as empresas, qualquer custo delas de captar fica muito alto, né? Outra coisa, faz muito mais sentido para as pessoas em geral, às vezes, comprar um título público do que, às vezes, investir. Então, isso acaba tendo desenvolvimentos muito importantes na atividade. Mas eu acho que é muito importante a gente entender o que está por trás de tudo isso, desses movimentos. E o principal fator por trás de tudo isso é uma desconfiança em relação à nossa solvência, né? Então, de fato, é uma desconfiança enquanto à nossa capacidade de pagar essa dívida, né, de ser sustentável com esse nível de gastos. Então, eu acho que isso é muito... E eles tentam tirar isso, né? O governo tem tentado trazer outros bodes expiatórios, né? Como, por exemplo, culpar o Banco Central e a taxa de juros de curto prazo, que tem muito mais a ver com a inflação, né, do que com a questão fiscal de longo prazo. Então, eu vejo que tem ali uma bateção de cabeças, né, que acaba nos desancorando. Hoje em dia, a gente está num país sem uma âncora fiscal, com uma âncora monetária abalada, depois de todas essas críticas que têm sido feitas ao Banco Central, e as pessoas com receio. E é exatamente isso. É um risco da gente ter um cenário fiscal complicado, de inflação mais alta, e nesse tipo de cenário, tudo cobra um preço maior, né? Então, a bolsa cai, a taxa de juros sobe e o câmbio se deprecia, não tem jeito. É como uma família, eu gosto de dar esse exemplo, assim, né? Que gasta muito mais do que é capaz de arrecadar e já tem uma dívida super alta. Quem vai querer emprestar para ela? Então, acho que é essa análise que a gente tem que fazer. O Brasil é exatamente isso. Gastando cada vez mais, claramente, na hora que você está aumentando impostos, a gente está acabando prejudicando o nosso crescimento, né, que é essa capacidade de gerar renda. Então, a gente acaba entrando num ciclo muito vicioso. E dá tempo ainda para uma última pergunta. Diga lá, Ana. Marina, bom, diante desse cenário, né, que você retratou aí para a gente, uma agenda perigosa, né, desanimadora, investidores tirando recursos do Brasil, o mercado reagindo, o aumento da despesa pública, um governo que diz claramente, de maneira pública, que quem gera riqueza é o Estado. Um outro lado, numa outra notícia que vem do antigo governo, você lê ontem, por exemplo, uma notícia de que o Brasil encerrou 2022 com a taxa média de desemprego de 9,3%, a menor desde 2015. Ou seja, uma notícia boa que chega, mas que parece que a gente não vai ter muita gordura com essa notícia boa. Como você vê esse cenário? Ana, infelizmente é isso. A economia assim, e é engraçado, porque é um experimento que a gente já fez repetidas vezes, né? Essa receita de contra o empreendedorismo, né? Anticrescimento, de alta de tributos, de que o Estado sabe gastar, e claramente no Brasil isso deu errado o tempo inteiro, sem âncora fiscal, com elevado endividamento, ele acaba em quê? Sem crescimento,
né, até com contração da economia, com aumento do desemprego e com a elevação da inflação. Eu digo que o principal experimento em relação a isso que a gente viu foi ali no governo Dilma, né? Eu acho que foi o pior resultado que a gente poderia ter visto, que foi uma alta do desemprego, mais de 7 milhões de pessoas que ficaram desempregadas, uma queda do PIB de mais de 7%, elevada inflação, foi assim, ali a gente conseguiu ver, acabou que a gente viu uma depreciação cambial, taxas de juros e, enfim, né, o valor, inclusive, das nossas ações, das nossas empresas em bolsa, muito parecido com o que a gente está vivendo agora. E foi muito trágico para a população. Então, é uma receita que não dá certo, né? E é isso, não é de hoje, não é só no Brasil, é em outros lugares do mundo. O que me deixa muito triste é saber que a gente não aprendeu. Eu espero que a gente, enfim, que isso não se perpetue e aprendam com esses erros, mas não é o que parece agora. E nós conversamos com a economista Marina Helena. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, Marina. Um bom trabalho, até uma próxima. Muito obrigada a vocês, uma boa noite.